Olá pessoal, bom dia. Vamos dar uma olhada aí que as previsões mostram para os próximos dias. Então, comparando, ao que a gente viu ontem, a gente viu que nós temos aí a atuação daquele ciclone mais ou menos aqui nessa região. Ele continua seu deslocamento em direção a leste, mas à frente consegue interagir um pouco aqui na região central do país e começa a ter aí as voltas das chuvas às poucas, mas a gente tem que ficar de olho numa coisa, pode ser que seja apenas momentânea. Você está tendo a chuva, essa chuva está retornando aos poucos, mas não deve ser uma coisa assim tão significativa por enquanto. E mesmo assim, a gente vai ver daqui a pouco que existe a possibilidade que já a partir do dia 2, dia 3 de novembro, essa alta pressão aqui que a gente observa, a asas que eu venho sempre falando para vocês, a alta pressão subtropical do Atlântico Sul, ela comece novamente a atuar sobre o país. Então, nós devemos ter aí, pelo menos pelos próximos 10 dias, uma ligeira melhora no regime de chuvas sobre o país, mas pode ser que ele não continue. À medida que for passando os dias, tem que se fazer o acompanhamento para ver o que é que nós teremos aí já a partir da segunda semana operativa de novembro. Um outro destaque que eu noto aqui é a passagem aqui da formação de um novo ciclone. A gente vê aqui claramente uma baixa pressão bem fechada na costa da Argentina, que deve empurrar também um pouco esse sistema de alta pressão e deve trazer aí um pouco de chuva à região sul ainda no fim do mês. E a gente vê claramente aqui no campo de altura geopotencial, a anomalia da altura geopotencial claramente bem definida aqui esse sistema. Depois da passagem desse sistema, lá para o dia 31, primeiro dia 2, a gente nota que parece aqui um sistema de alta pressão na costa da região sul do país, na costa do Uruguai. Esse sistema ele deve se manter aqui durante a segunda semana operativa do mês de novembro, que deve começar aí a partir do dia 2. E quando ele se mantém aqui, a gente nota que as frentes elas mantêm aquela componente zonal. Então, os sistemas de baixa pressão não conseguem subir em direção à região equatorial, numa componente nordeste. Aí o que é que acontece? Você não consegue trazer uma chuva bem distribuída para o país. Você tem uma chuva sim, mas ela deve continuar se localizando aqui na região sul e pode ser que na distribuição temporal essa chuva ela aconteça em um período, um ou 2 dias, e depois passe mais ou menos uma semana, 7 a 8 dias aí sem chuva. E isso não é bom, porque você tem uma chuva, essa chuva ela cai muita água de uma vez só, você tem uma elevação das vazões no sul, mas depois, como se passa um período maior seco, essas vazões voltam a cair e você acaba não tendo uma constância no armazenamento. Você não tem uma elevação boa nesse armazenamento de água dos reservatórios. Ok? E aqui a gente vê claramente a atuação do sistema de alta pressão e a gente vê a altura geopotencial aqui apresentando anomalias positivas, ou seja, uma pressão mais alta. Então, o que a gente observa até o dia 26? Até o dia 26 a gente vê aqui a formação desse sistema aqui, que vem desde a Amazônia até aqui a região sudeste. Maior parte das chuvas na região sudeste deve ficar concentradas no centro-norte de Minas Gerais. Então, pega mais a cabeceira da bacia do São Francisco do que em si as bacias aqui do Grande e do Paranaíba, que fica mais ou menos aqui nessa região. Então eu volto a ter chuvas nas bacias do São Francisco e do Tocantins, mais as bacias de cabeceira do Paraná, que é o Paranaíba, que fica aqui, e Grande, que fica mais ou menos aqui. A gente tem uma chuva, mas não tão significativa. Ok? E depois a gente vê aqui que fica um pouco mais seco na região sul do país, de centro-sul, mas a gente vai ver que depois, lá já na virada do mês, lá para o dia 31, parte 31, dia 1º, volta a chover aqui no sul e aqui essa região começa a ficar seco novamente, até pela própria atuação daquele sistema de alta pressão que nós vemos aqui na costa do sul e parte ali do Uruguai. E até o dia 23, o que a gente deve ter ainda é um domínio um pouco de uma massa de ar mais fria,
também que deve ajudar a cair um pouco as temperaturas. Essa época do ano eu gosto de falar muito para o pessoal que se você tem uma temperatura média de 30 e você cai 2 graus, você fica 28 graus, por exemplo. Mas ainda é relativamente quente para uma determinada região, por exemplo, a região sul ou São Paulo. Mas se você tem uma componente aí de uma temperatura mais alta, como a gente vê aqui claramente nessa figura, eu estou observando que o sul, que parte do sudeste aqui, e maior parte do país, deve apresentar aí pelo menos uns 13 graus acima do que normalmente acontece. Então, se essa época do ano normal é acontecer 32 graus em São Paulo, por exemplo, né? Tem que olhar a média climática, na verdade, mas se for isso, então eu estou dizendo que eu tenho 32 mais 3 graus de aumento, então 35. Então o calor fica muito maior. Mas se eu estou dizendo ao contrário que vai decair 3 graus, então eu estou indo para 29 com relação aos 32. Então eu tenho calor ainda, mas eu não tenho um tempo tão fresco como deveria ter. Então eu ainda continuo usando ar-condicionado. E a minha carga, por exemplo, se realmente acontecer a entrada dessa massa de ar mais quente aí, provavelmente na hora da previsão o ONS vai ter que revisar essa carga para início de novembro e para os próximos meses, por exemplo, novembro e dezembro, um pouco mais elevada. Quanto, não sei te dizer, mas eu elevarei um pouco aí nas minhas projeções essa carga para ver o que aconteceria. E aqui a gente nota que, apesar da gente ter uma chuva boa aí a partir do dia 26, 27 e aqui mais concentrada no Paraná, o que ocorre é que ela está de forma pontual. Não existe uma formação de canal de umidade clássica ou a atuação de um grande sistema que pegue toda a região sul. Você tem sim uma chuva formada pontualmente, mas pegando um pouco mais aqui a bacia do Paranapanema, que está sofrendo com um período de seco severo. Ela está passando por um período seco agora, né? Bem severo, tanto que já a Ana, junto com o INES, já está tomando algumas medidas. E também aqui um pouco a região incremental Itaipu. E essa chuva deve melhorar, sim, as vazões dessas regiões, né? Se ela ocorrer. Contudo, não deve ser lá essas maravilhas como a gente espera, até porque as próprias vazões em Itaipu estão muito baixas e a própria Ena do Sudeste também está muito baixa, na ordem de 14 mil. E na virada do mês a régua aumenta, né? Porque em novembro a MLT é mais alta que outubro, então não devemos ter grandes recuperações por enquanto nesse início de mês. Acompanhar porque, como eu sempre aviso a vocês, essa é a visão que nós temos hoje, né? Que eu tenho hoje do que deve acontecer. Amanhã pode mudar tudo. Então, quando olhamos agora o armazenamento de água no solo, né? Nós vemos o mesmo padrão que nós vimos antes, aqui uma recuperação um pouco na região sul, mas praticamente ela se mantém na projeção até o dia 23. O grande destaque é que antes a região do Grande aqui a gente tinha uma diminuição gradativa, né? Aqui em média você pode trabalhar com algo próximo a 30%, né? Em média na bacia de armazenamento de água no solo, e aqui você já eleva um pouco e você já vai para uma média aproximadamente de 40%. Mesmo assim, esses armazenamentos de água no solo ainda são muito baixos para o que se esperava normalmente nessa época do ano. Você tem uma volta, um domínio melhor, por exemplo, dessa questão de armazenamento do água no solo pelas chuvas que nós teremos agora, mesmo que não tão significativas, mas deve ajudar um pouco, porém não deve ser suficiente para recuperar muita água no solo. Um outro destaque é ficar olhando aqui essa região, né, que eu falei ontem para vocês, que a gente começa a ter uma chuva aqui interessante e já começa a recuperar um pouco de armazenamento nas bacias do Xingu, que fica Belo Monte aqui, e a bacia do Tocantins, que vai direto para Tucuruí. Mas, por enquanto, não devemos ter um reflexo disso, até porque são bacias gigantescas e o aumento da vazão nessas bacias ela tem uma inércia muito grande. Então, tem que chover ainda um pouco mais aí, pelo menos por mais uns dias aí, para a gente começar a sentir essas modificações nas vazões lá e dar uma resposta legal para as vazões nesses aproveitamentos, tanto Belo Monte como Tucuruí. Então, o que a gente viu hoje aqui, a passagem, né, de um ciclone na costa do sul,
sul do país, então deve ajudar a formação na frente. Essa frente atua sobre o país, forma chuvas na região central, porém não é tão significativo. É o que nós estamos vendo hoje, né? A frente entrou no sul, trouxe uma chuva legal, ainda começou a recuperar, a gente já começa a ter recuperação um pouco de reservatório, mas nada tão significativo. Se essas chuvas não persistirem, daqui a uma semana a gente já pode ver que a gente começa a ter o declínio novamente das vazões na região sul e novamente aí uma utilização um pouco do reservatório. E a projeção de armazenamento de água no solo do IMET ainda mostra que a gente deve ter uma diminuição gradativa de água, mas nada tão significativo para os próximos dias. Principalmente na região do Grande, a gente tem um retorno aí, um pouco de armazenamento, mas se continuar depois dessa chuva, uns 7, 8 dias aí sem chover novamente, a gente observa que essa água vai decair novamente e comprometer aí o fechamento do mês de novembro. E o outro destaque é que entre os dias 28 e 2 de novembro a gente tem ainda aquela possibilidade dessa forte onda de calor nas regiões sul e sudeste que pode interferir na projeção da carga e também na própria carga observada. E pode ser que o ONS aumente aí um pouco a carga nas próximas revisões, ok? Muito obrigado, pessoal, pela participação de hoje e até a próxima apresentação.